Queridos irmãos e amigos, bom estar com vocês de novo para o 7º estudo sobre os mandamentos de Jesus. Nós agora já chegamos no de número 26. É claro que tem bem mais mandamentos de Jesus, inclusive do que os que a gente está mencionando aqui, né? Então, você de repente está passando ali os capítulos de Mateus, né? Hoje vem o de Lucas também, e você diz, poxa, mas eu pensei que isso aqui também era uma ordem de Jesus. Pode ser, sim, porque tem muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Mas nesse estudo, né, nós escolhemos 50 e essas são as que a gente está passando. O de número 26 encontramos em Mateus 11, 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com certeza você já ouviu essa frase muitas vezes e é principalmente Jesus quem a usa. A primeira perguntinha com relação a isso, Jesus muitas vezes deu essa ordem depois de contar uma o quê? Uma parábola. Isso nós temos ali em Mateus 13, versículo 9, 43 e em outros lugares também. Essa frase ela aparece também cada vez no final das cartas às 7 igrejas no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá diz o que o Espírito diz às igrejas. E o que Jesus quer com isso? Essa frase que se repete tantas vezes é muito, muito importante. E o que ele diz aqui é ponha muita atenção nisso que eu estou dizendo, porque isso é muito, muito importante. As pessoas às vezes ouviam a parábola de Jesus, que era uma história bonita, interessante, talvez até tirava lágrimas, só que Jesus não queria deixar por aí, e terminava. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Não era só, né, o ouvir, de repente gostar da história, mas era procure tirar o sentido que existe ali dentro, aquilo que eu quero ensinar, e viva isso que eu estou ensinando. Segundo, este mandamento mostra que temos um problema. Qual? O problema é que nós todos temos ouvidos, mas nós temos dificuldades para ouvir. É tão fácil escutar, mas não ouvir. Às vezes acontece até conversando, né, com uma outra pessoa, a gente está ali, aquela pessoa está falando, mas a gente já está pensando em algum outro lugar. Então, isso não é bom. E muito menos com relação àquilo que Jesus diz. Quando Jesus diz alguma coisa, nós temos que prestar muita, muita atenção, para procurar, inclusive, compreender da melhor forma, o melhor que nós podemos. E os discípulos nisso eram um exemplo. Quando eles chegavam muitas vezes em casa, Jesus tinha contado a parábola, eles não tinham entendido bem. E aí eles chegavam para Jesus e diziam, olha Jesus, conta para nós o que significa tudo isso que você ensinou. Eles estavam averiguando, eles estavam fazendo um esforço para entender tudo isso da melhor forma possível. E não só isso, mas também o praticar. E assim também deve ser a nossa atitude com relação ao que Jesus diz. Mesmo quando são coisas difíceis, como aqui no caso desse texto de Mateus 11, 15. Ele está falando que João Batista é Elias. Poxa, mas como entender alguma coisa assim? E aí precisamos estudar isso um pouquinho mais a fundo e entender o que Jesus está dizendo. Por que ele diz que João Batista é Elias? Então, existe uma responsabilidade que Jesus coloca sobre nós, de que se nós temos ouvidos, que nós procuramos entender, compreender e praticar. E por último, como podemos estar seguros de estar ouvindo a Deus e Ele entendendo o que Ele quer? Bom, primeira coisa é a base. O que eu estou aprendendo está realmente baseado na Bíblia? Às vezes as seitas elas usam um versículo para basear alguma doutrina deles. Mas é muito importante que as doutrinas
que elas tenham base em mais do que, por exemplo, um versículo. Então, tudo que eu vou aprendendo, eu vou analisando e vou avaliando. Isso realmente está conforme a palavra de Deus, conforme toda a Bíblia, está dentro desse espírito. Então, a base para nós sabermos se isso é algo que Deus está dizendo é a Bíblia. E isso, gente, nós precisamos estudar. Precisamos nos esforçar para isso. Segundo, nós precisamos ter uma atitude certa no coração. Para nós entendermos o que Deus quer nos dizer, isso é muito importante. Nós precisamos ter uma sinceridade no nosso coração de querer aprender e entender. E nós precisamos ter também uma humildade e uma disposição em querer obedecer à palavra de Deus. Daí Deus tem o maior prazer em nos mostrar e nos abrir a sua palavra. Quando tivermos essa, como eu disse, essa sinceridade e essa disposição para obedecer. E por último, também uso muitas vezes um teste. Existe um teste que você pode fazer. Realmente é isso que Deus está querendo? É isso que Ele está dizendo? Baseado na Bíblia, eu com meu coração realmente sincero, essa palavra vai assim contra a minha velha natureza? Essa ordem de Jesus, aquilo que Jesus está me mandando, vai contra a minha carne? Me custa? É difícil eu fazer? Porque o caminho de Deus quase nunca é o caminho mais fácil. É sempre o melhor caminho, mas quase nunca é o caminho mais fácil. Quase sempre é o caminho mais difícil. E também não é o caminho da grande multidão, é o caminho dos poucos. A gente já estudou um pouco isso quando nós falamos sobre o caminho estreito e o caminho largo. Vamos para o de número 27, Mateus 11, 29. Também bem conhecido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. É um mandamento. Jesus, Ele nos deixa a decisão em obedecer ou não. Mas Ele deseja que cada pessoa tome sobre si, o seu jugo. Não o nosso jugo, o seu jugo. O que é o jugo? Jugo era um instrumento de madeira que atrelava, de certa forma, dois bois, ou dois cavalos, ou dois jumentos, dois animais. Então, esses animais debaixo do jugo, então, caminhavam juntos. E é isso que Jesus está convidando. Ele diz, venha, se coloque debaixo do meu jugo. Caminhe comigo. Aprenda de mim. E o que significa tomar o seu jugo sobre nós? Tomar o seu jugo sobre nós significa nós nos submetermos à autoridade de Jesus. Nós nos submetermos ao seu senhorio completamente. E ali nós tínhamos vários versículos, João 13,15, onde ele lavou os pés dos discípulos e disse, assim como eu fiz, façam vocês também. 1 de Pedro 2,21, Pedro fala dos sofrimentos todos que Jesus passou, dizendo que também nós devemos passar por esses sofrimentos. E depois lá em 1 João 2,6, talvez o que melhor explique, ele diz, aquele que diz permanecer nele, este também deve andar como ele andou. Aquele que permanece nele, aquele que anda debaixo do mesmo jugo. Agora não é um seguindo a Jesus, andando do lado de Jesus, debaixo do mesmo jugo de Jesus. Esse deve andar como ele andou. Esse é um sinal de que nós estamos caminhando debaixo do jugo de Jesus. Não é mais eu viver a minha vida.
Não é mais eu decidir por mim. Agora é Jesus quem manda e eu me submeto a Ele. Isso é o que Jesus nos oferece. B. O que Jesus oferece a todos os que tomam o seu jugo? Ele diz ali no versículo 29, e achareis descanso para a vossa alma. Vocês vão encontrar um descanso, uma paz no coração de vocês. A maioria das pessoas está extremamente atribulada, cheio de problemas, tantas complicações, carregando tanto peso. E Jesus diz, olha, se você se submeter completamente a mim, a minha autoridade, a minha palavra, e você caminhar comigo, aprender de mim, você vai encontrar um descanso interior. Não vai ser mais de aparência, vai ser algo profundo lá dentro do coração. Então, esse jugo, ele é precioso. Porque Jesus diz que o seu jugo é suave e leve. Então, quando Jesus diz que o seu jugo é suave e leve, é porque existem outros jugos que, às vezes, as pessoas estão carregando. Por exemplo, Mateus 23, 4, Jesus critica os fariseus por colocarem um jugo sobre as pessoas, o jugo do legalismo. E ele diz, atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus não está falando aqui do Antigo Testamento, da lei que Deus deu. Os fariseus, os homens, eles pegaram aquelas leis e aí fizeram 1000 leis de cada uma daquelas. E é isso que Jesus está dizendo. Então eles complicaram toda a lei de purificação, complicaram toda a lei do sábado, eles complicaram a lei com relação ao jejum, às orações e tudo isso. E colocaram um fardo pesado demais para as pessoas carregarem. O legalismo, né, o seguir leis para procurar agradar a Deus, é um fardo muito pesado, não é o que Jesus tem para nós. Né? Claro que Jesus, ele nos deu os mandamentos e nós estamos estudando, mas os mandamentos de Jesus, eles nos ajudam a encontrar descanso para a nossa alma, enquanto que o legalismo, ele faz com que a gente encontre um peso. Tá? Tem também o jugo do pecado. Quando temos pecado na nossa vida, isso é um peso muito grande. E nós fazemos muito bem em confessar o pecado, trazer o pecado à luz e nos arrependermos e deixarmos o pecado. Porque também o pecado, por mais doce que ele pareça ser no início, ele é muito pesado e amargo e traz uma agonia para a alma de uma pessoa. E Hebreus capítulo 12, versículo 1 fala desvencilhando-se de todo o peso do pecado. Porque o pecado é um peso, é um jugo. Então, Jesus, quando nós nos colocamos debaixo do jugo de Jesus, nós já estamos automaticamente dizendo não a todo o pecado, a todo desejo da carne, porque isso não tem mais lugar em Cristo. Nós podemos até aqui e lá cometer um pecado, mas nós não vivemos mais no pecado. Nós terminamos com o pecado. Nós estamos crucificados, a nossa carne está crucificada com Cristo. Que outros jugos estou carregando? Aí era uma pergunta um pouco mais pessoal. Já mencionei 2 jugos, a religiosidade e o pecado. Talvez você tenha descoberto algum outro. Agora, essa palavra é bem importante. Mais uma vez, veja como é que você está vivendo a tua vida. Debaixo do jugo de Jesus, ou não. A proposta de Jesus, a que Jesus nos oferece, é o melhor que alguém pode experimentar. Muito importante, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, eu preciso decidir realmente viver com Jesus 100%. Porque se eu quiser
andar debaixo do jugo de Jesus e debaixo de outro jugo, eu vou ficar me machucando o tempo todo. Então o jugo de Jesus é algo que precisa ser tomado 100% sobre a nossa vida, com uma disposição de amar a Deus com todo o coração. E aí nós vamos falar que nem o salmista Davi, no Salmo 40, versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Tenho prazer em te obedecer, eu procuro de todas as formas ser o mais obediente ao senhorio de Jesus. O de número 28, Mateus 15, 4. Honra teu pai e a tua mãe. Jesus aqui repete um mandamento que está lá nos 10 mandamentos e muitas vezes é repetido já no Antigo Testamento e também no Novo. Este é um mandamento novo? Como eu já disse, não é. E aqui no nosso questionário nós temos os vários textos onde ele aparece. A quem especificamente Jesus aqui dá esse mandamento? Onde eles estavam desonrando seus pais? O que havia acontecido é que chegaram, você pode ler isso no capítulo 15, versículo 1, alguns fariseus e escribas criticando Jesus, porque os discípulos deles não guardavam as leis dos anciãos, né? Aquelas normas humanas. Não, eles não estavam criticando a Jesus por não guardar a lei do Antigo Testamento, mas de não guardar aquelas normas, aqueles acréscimos todos que eles haviam feito à lei. Então, eles criticaram Jesus por não guardar a lei dos anciãos, né, ou a tradição dos anciãos. E aí Jesus diz, e vocês? Vocês não guardam a lei de Deus. Eu imagino o susto que eles devem ter levado, porque eles achavam que eles realmente eram os mais santos. E aí Jesus diz, não está escrito? Honra teu pai e tua mãe? Mas vocês transgridem, desobedecem um mandamento claro de Deus. Então, Jesus está dizendo isso para esses homens bem adultos. Mas o que é que eles faziam de errado? Por que Jesus fala que eles quebram esse que é o 5º mandamento? E aí, nos versículos 5, 6, nós descobrimos por quê. Porque eles se achavam tão separados para Deus que eles descuidavam os seus próprios pais quando eles ficavam velhos. Então eles usavam a palavra e diziam, isso é corban. A minha vida ela é dedicada completamente a Deus, eu não tenho tempo para cuidar do meu pai e da minha mãe. Vocês podem ver aqui no versículo 5, Jesus diz, olha, vocês dizem, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, corban, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então inventaram essa regra, seguiam essa regra e descuidavam os próprios progenitores. Então, algo assim bem sério que Jesus diz a eles. O C, até quando vai a nossa responsabilidade de honrar os pais? E nesse texto nós vemos. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos pais até eles ficarem velhinhos, até eles partirem. Quando nós éramos crianças, eles cuidavam da gente. E depois, eles tiveram um bom tempo, onde eles puderam cuidar de si mesmos. Mas aí chega o tempo, quando eles ficam velhos, que eles não podem mais, que eles dependem de nós, os filhos. E nós temos uma responsabilidade diante de Deus com relação a isso. E é abençoado o filho que cuida bem dos seus pais. Paulo critica lá na carta de Timóteo, onde ele diz, aquele que não cuida dos seus é pior que um incrédulo. Então é uma responsabilidade, sim, santa, dada por Deus, e Jesus chama a atenção aqui desses homens crescidos, com pais possivelmente velhos, que estavam ali jogados, talvez nas ruas, mendigando alguma coisa para conseguir sobreviver. Não sabemos exatamente, como os pais estavam vivendo, mas sabemos que eles não cumpriram
com aquilo que Deus esperava. Vamos para o nosso último, de número 29, e que encontramos em Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a cruz e siga-me. Jesus, uns versículos antes, ele compartilha com os discípulos o que vai acontecer com ele. Que ele precisava sofrer para Jerusalém, lá ele iria sofrer, e ele teria que morrer. Sabemos que Pedro, ele adverte Jesus e dá uma dura, não, isso de jeito nenhum. Mas Jesus diz que isso precisa acontecer. E logo depois disso vem essas palavras de Jesus: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Não é diferente conosco do que foi com ele. Ele foi perfeito nisso. E a primeira pergunta que fizemos no ar: qual a diferença entre esse mandamento de Jesus e o que muitas vezes ouvimos? Aceite a Jesus como teu Salvador e você será salvo. Nas igrejas, durante décadas, a gente tem ouvido essa frase e muitas pessoas se baseiam em duas coisas. Em um dia, numa evangelização, ter dito sim para Jesus, feito uma oração de entrega e também ter se batizado, e agora, eu estou com a minha vida eterna garantida. Eu vou para o culto, eu talvez até participo de um pequeno grupo, não sei. E isso é o que Jesus espera de mim. Não. Quando nós vemos o que Jesus diz aqui, é muito mais do que uma simples oração, onde eu aceito Jesus no meu coração e depois sou batizado. Jesus diz: se você quer ser o meu discípulo, você se negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. E Jesus, ele inclusive diz o quê? Dia a dia. Não é uma decisão de 5 ou 10 anos atrás. Essa daqui é uma decisão que faz parte da vida do discípulo dia a dia. Esses é que são os discípulos. Jesus menciona 3 condições para segui-lo. Por quê? O que ele espera em cada uma? Bom, primeira, negue-se, segunda, tome a cruz, e terceira, siga-me. Negue-se tem a ver com o meu eu, com a minha própria vontade, com construir o meu próprio reino. E Jesus diz: negue a tua vontade, se submeta à vontade de Deus, se submeta à minha vontade. Nós sim devemos ter uma vontade, Ele quer que tenhamos uma vontade, mas a nossa vontade, ela deve ser negada, e nós devemos querer aquilo que Deus quer. Segundo, tome a sua cruz. Isso aqui não tem nada a ver com os problemas que você tem no dia a dia normalmente, que quebram uma máquina talvez, um carro, uma geladeira, com um filho, alguma coisa. Isso aqui tem a ver com o preço que nós pagamos por Jesus, por seguir a Jesus. Jesus, ele tomou a cruz, e quando ele tomou aquela cruz, ele morreu também naquela cruz. Então, o seguir a Jesus, ele tem a ver com um preço que nós pagamos. E o preço é o ponto de chegarmos à própria morte. Então, a cruz, ela simboliza aquilo que é difícil na obediência ao Senhor Jesus, na vida cristã. E ainda que seja muito difícil, é mais fácil, porque Jesus disse, nós vimos no estudo anterior, que o seu jugo é leve e é suave. No fim das contas, é muito melhor levar essa cruz, do seguir a Jesus, do que nós seguirmos o caminho. E, por último, o seguir a Jesus tem a ver com a obediência. A nossa obediência dia a dia, dizer: Senhor Jesus, eu vou ser obediente ao Senhor, custe o que custar. Gente, isso aqui é
tão profundo, isso aqui é tão importante. E é importante que nós não brinquemos com isso. É importante que nós tenhamos essas 3 palavrinhas diariamente na nossa cabeça e uma disposição de dizer: Senhor, eu me nego, eu tomo a cruz e eu te sigo. Esses são os discípulos. E o que é uma vida perdida para Jesus? Versículo 25, 24 na verdade já também. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Isso aqui tem a ver com salvação. O seguir a Jesus não tem a ver só com uma confissão que eu fiz em algum momento. A salvação tem a ver com o seguir a Jesus diariamente. E por isso Jesus diz: aquele que perder a sua vida, esse é que vai salvar a vida. O que perder por minha causa, ele é que vai salvar a vida. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? O que adianta você viver a tua vida pela tua segurança, pelo teu conforto, pela tua diversão, pelos teus prazeres, se você experimentar um pedacinho de céu na terra que na verdade não existe, e depois você acabar perdendo tudo na eternidade? E Jesus está dizendo: olha, é melhor você se negar, tomar a cruz e me seguir, porque assim você vai ter uma vida plena, e não só agora, mas por toda a eternidade. Eu termino com o que o comentarista William MacDonald, ele fez uma lista do que significa isso que Jesus está dizendo. Esse discipulado significa colocar a vontade de Deus sobre os meus desejos, sofrer a resistência daqueles que nós amamos, porque muitas dessas pessoas vão nos virar as costas, disposição para deixar o conforto na vida, obediência à direção do Espírito Santo, da palavra de Deus, proclamar uma mensagem que muitos não querem ouvir, disposição à solidão, a ficar entre poucos ou às vezes sozinho, disposição a sofrer injustiças e estar disposto a morrer, verdadeiramente, a morrer por Cristo, sem negar o seu nome. Que você seja encontrado entre esses. Essa é a minha oração e esse é o meu grande desejo. Que Deus te abençoe.